Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 23 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, rodada bacana, tem Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana e claro, eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Primeira análise, Champions League, Atalanta recebe o Celtic. Vamos lá. Atalanta em casa oscila, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Mercado de gols muito forte. O Celtic fora tem 4 vitórias, apenas 1 derrota, mas a maioria das partidas aqui é na Escócia. Na Escócia, o Celtic é o time dominante. Agora, na Champions, não é bem assim. O Celtic é uma equipe também over gols. Então vamos lá. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,16 para complementar bilhete, eu gosto. E claro, a Atalanta joga em casa, tem um leve favoritismo. Essa odd que não agrada, né? 1,45, 1,48. Talvez aqui, para a Atalanta, vencer um dos tempos, uma das partes. Aí a Atalanta ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Tá legal? Aí a gente pega essa odd e faz a dupla. Ou ao vivo, odd mínima de 1,60 para cima e a Atalanta amassando, aí a gente pensa nessa vitória seca a favor aí do time italiano, tá legal? Vou trazer agora estatísticas e probabilidades para vocês. E bora lá, tabela de probabilidades, jogo para mais de 1,5 gol, 90%, mais de 2,5 gols, 85%. Pré-live, tudo leva a crer que teremos uma partida para gols aqui, tá legal? Escanteios pode ser bacana. Vamos lá. O Celtic, fora de casa, tem uma média de 7,6. É uma média bem alta, mas a maioria dos adversários lá na Escócia. A Atalanta em casa, ela sofre 2,5 escanteios. Time, mais de 1 escanteio na partida para o Celtic, tá pagando odd de 1,20. É uma odd bacana para uma dupla. Ou se você quiser arriscar um pouquinho mais de 2 escanteios Celtic, odd de 1,57, tá legal? Pode ser uma entrada interessante. Mais de 2 escanteios Celtic. Vamos olhar aqui os cartões. Atalanta 1,5, Celtic 1,2, Juizão 4,6. Cartões eu não faço nada. Fechou? Time, para encerrar aqui essa análise entre Atalanta e Celtic, o atacante da Atalanta é o Matteo Retegui. Um chute no gol do Matteo Retegui, odd de 1,20. Odd bacana para uma dupla. Fechou? 13h45, Brest recebendo o Leverkusen. Partida disputada em campo neutro. Tudo bem, o Brest começou a Champions muito forte. Venceu as 2 partidas. Mas vai enfrentar o Leverkusen, que também venceu os 2 jogos na Champions. E, em minha humilde opinião, é muito mais time, tecnicamente falando, tá certo? A odd do Leverkusen é uma odd de 1,50, 1,55. O campo é neutro. Time, mercado de resultados, Leverkusen empate anula para aquela duplinha, tá bom? Para mercado de gols, as 2 equipes com tendência aqui para pelo menos mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, odd de 1,19 para dupla ou para compor bilhete, eu gosto. Leverkusen empate anula, partida para mais de 1,5 gol. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela aqui para Brest e Leverkusen, jogo para mais de 1,5 gol, 85%, probabilidade alta. O Brest tem uma média de escanteios de 4,9, Leverkusen 4,7. Cartões, Brest 2,4, Leverkusen 1,5, Juizão 5,5. Fechado? 16 horas ainda na Champions, o Atlético de Madrid recebe o Lille.
Time, vamos lá. Atlético de Madrid jogando em casa, dos últimos 5 jogos, nenhuma derrota. O Lille como visitante perdeu 3, empatou uma, só venceu uma partida. Pré-live, entrada mais conservadora com odd de 1,50, Atlético de Madrid, empate anula. Arriscando um pouquinho mais, Atlético de Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já deu certo. Ao vivo, o Atlético de Madrid amassando, odd mínima de 1,60 para cima, dá para pensar na vitória seca. É isso que eu vou fazer. Fechou? 16, ó, que jogaço, galera. Barcelona versus Bayern de Munique pela Champions. Jogaço de 2 monstros, tá certo? E vou falar mais, hein? As duas equipes muito bem na temporada. Mercado de resultados pré-live, eu tô fora. Acho um jogo muito equilibrado. Agora, mercado de gols vem muito quente para as duas equipes, tá? O que eu vejo de interessante aqui pré-live? Uma entrada que muitas casas disponibilizam. Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo. Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Fechou? 16 horas lá em Portugal, o Benfica recebe o Feyenoord. Time, olhando equipe por equipe, o Benfica em casa sim tem um leve favoritismo. Lembrando, o Benfica enfrentou o Atlético de Madrid em casa e atropelou por 4-0, tá certo? Atropelou o Atlético de Madrid. Pega o Feyenoord, então assim, pelo que vem produzindo e pela última partida na própria Champions, o Benfica sim com leve favoritismo. Odd de 1,60, 1,55, Benfica, empate anula para mercado de resultados. Para mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem muito forte para as duas equipes. Vamos ver se a gente tem odd. Odd de 1,19 dá para utilizar para dupla ou para compor bilhete. Uma outra entrada que eu gosto, eu vou mostrar a seguir em mercados aqui de escanteio, porque eu vou trazer os números para vocês. E vou falar, hein? O Benfica é favorito, joga em casa, mas o Feyenoord não é bobo. Tem uma entrada aqui para mais de 7,5 finalizações Feyenoord, odd de 1,30. E aí se o Feyenoord der 8 ou mais finalizações na partida, já deu certo. Odd de 1,30, pega essa odd, faz a dupla, tá? Mercado de finalizações, mais de 7,5 finalizações, Feyenoord, probabilidades para eu trazer mais uma possível entrada aqui para vocês. E vamos lá, probabilidades na tela para Benfica e Feyenoord, mais de 1,5 gol, como eu passei para vocês, 85%. Escanteios, a média das duas equipes é alta, o Benfica com 7,5, o Feyenoord 5,5. Time, o Feyenoord fora 5,5. Ah, Marco, campeonato holandês. Tudo bem, até aí concordo. Mas a gente tem uma entrada aqui para mais de 2 escanteios Feyenoord com odd de 1,30. Eu acho bacana para uma dupla, tá? Se o Feyenoord fizer 3 ou mais escanteios, já deu certo. Eu vejo o Benfica favorito, mas assim, o Feyenoord não vai ficar lá atrás. Ele também vai atacar. E aí nessa saem os escanteios. Cartões, 4,5 a média do Juizão, Benfica 1,5, Feyenoord 2,5. Fechou? 16 horas, o Manchester City recebendo o Sparta Praga. Time, se o City entrar só com um pouquinho de vontade, com todo respeito ao Sparta Praga, ganha e ganha bem já no primeiro tempo, tá certo? Até porque uma vitória do City nos 90 minutos, a gente não tem odd, ó. 1,08, 1,09. É uma odd muito baixa, tá legal? O que eu vejo aqui? Vitória do City já no primeiro tempo. Aí a gente consegue uma odd melhor. E se você quiser ainda uma odd maior do que essa vitória no HT, você pode trabalhar também com um handicap asiático -1 City no primeiro tempo. O que significa isso? Se no primeiro tempo o City vencer por 1 gol de diferença, você tem um reembolso. Se no primeiro tempo o City vencer por 2 ou mais gols de diferença, é green. Se der empate ou o City perder no primeiro tempo, aí a gente toma um head, tá legal? Handicap asiático -1 City no primeiro tempo. É isso. E vamos lá. O Leipzig da Alemanha recebendo o Liverpool da Inglaterra. Time, até o momento, o Liverpool fez 2 partidas e ganhou os 2 jogos. 3-1 no Milan e 2-0 no Bolonha. Ganhou de 2 times italianos. Eu tenho o Leipzig, que fez 2 partidas e perdeu as 2. Perdeu para o Atlético de Madrid e perdeu para a Juve, jogo na Alemanha. Ou seja,
é um jogo muito importante aqui para o Leipzig, tá? Uma terceira derrota pode complicar muito a vida do time alemão aqui na Champions League. Mas pega o Liverpool, que tecnicamente tem sim um leve favoritismo, mesmo jogando fora de casa. Qual que é a odd do Liverpool? Vamos lá. 1,80 para mercado de resultados, Liverpool empate anula. E para mercado de gols, eu vejo forte tendência aqui para pelo menos mais de 1,5 gol. Odd de 1,16, a odd é baixa, mas para complementar bilhete é interessante. E um possível ambas marcam, odd de 1,50. Fechou? 16 horas o Salzburg da Áustria recebendo o Dinamo Zagreb da Croácia. Time, depois daquele atropelo que o Salzburg tomou em casa, eu não confio no Salzburg para mercado de resultados, tá? Essa partida pré-live, no máximo mercado de gols. As duas equipes vêm com tendência over gols e pré-live é a única coisa que eu trabalho com vocês. Mais de 1,5 gol, odd de 1,19 para dupla e correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,57. Fechou? Time, para fortalecer aqui o nosso estudo, mais de 1,5 gol, 95%, probabilidade muito alta para pelo menos 2 gols nessa partida. E outra dica, um possível gol no primeiro tempo, 90%. Ou seja, primeiro tempo iniciou em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta explorar o over meio gol HT, que é um golzinho já no primeiro tempo, sempre com uma odd de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da operação. Deixa eu aproveitar a tela aqui para passar. Mercado de cantos, Salzburg, média de 7,2, Zagreb 4,5, cartões, Salzburg 1,6, Zagreb 2, Juizão, média de 4. Fechou? Vamos lá. Young Boys recebendo a Inter de Milão às 16 horas. Time, a Inter de Milão, mesmo fora de casa, é muito mais time, tá? Odd de 1,39, 1,36 para uma dupla, pode ser interessante a vitória da Inter de Milão. Duas equipes que têm característica para gols, o mais de 1,5 gol também pode ser uma boa escolha. Odd de 1,19 para dupla ou para complementar bilhete, tá legal? Vitória da Inter de Milão, partida para mais de 1,5 gol. 19 horas, primeiro jogo de mata-mata da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro do Brasil recebe o Lanús da Argentina. Vamos lá. A race do Cruzeiro jogando em casa. 3 empates, apenas uma derrota e uma vitória. O Lanús, como visitante, oscila. 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória. Não temos histórico. Time, assim, o Lanús, tecnicamente, não é uma equipe tão forte na Argentina. O Cabuloso joga em casa e sabe que precisa de um bom resultado, até porque o segundo jogo depois é na Argentina. Eu tenho uma odd para o Cruzeiro de 1,70, 1,65. Sinceramente, pelo time que o Cruzeiro possui, eu acho difícil o Cruzeiro perder em casa para o Lanús. Sendo assim, entrada mais conservadora, Cruzeiro empate anula para uma dupla. Ao vivo, o Cruzeiro amassando, dá para pensar na vitória seca, tá legal? Tabela de probabilidades. E vamos lá, tabela de probabilidades na tela para Cruzeiro e Lanús. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 75%, menos de 3 gols e meio, 85%. É primeiro jogo de mata-mata, Brasil versus Argentina, é aquele jogo picotado, os argentinos vão fazer cera para tentar levar um bom resultado para a Argentina. Então, pré-live, vejo aqui uma partida para poucos gols, tá? Menos de 3 gols e meio, eu acho interessante. Mas, se alguém quiser operar para mercado de gols, o over meio gol Cruzeiro eu gosto. Pelo menos um golzinho do Cruzeiro na partida. Essa entrada acho interessante. Escanteios. Cruzeiro média de 6,5, Lanús 3,2. Ou seja, o Cruzeiro em casa tem o dobro de escanteios na média. E o Cruzeiro sabe que precisa de um bom resultado, como eu já falei para vocês. Veja o Cruzeiro começando com mais posse de bola e mais pressão. O gol não sai, saem os escanteios. Então, algumas dicas. Uma possibilidade aqui para uma race 3 cantos Cruzeiro. O Cruzeiro fazendo 3 escanteios primeiro que o Lanús. Final do primeiro tempo, o jogo ainda 0-0, ou vai que o Cruzeiro tá perdendo, canto asiático, canto limite, tem boas médias para as duas equipes. E no final do segundo tempo, se o Cruzeiro não estiver vencendo, eu vou buscar escanteio novamente.
E se o Cruzeiro estiver ganhando, Marco? Aí eu tô fora. Para buscar escanteio, eu sempre quero um cenário de alta pressão, tá legal? Cartões, Brasil e Argentina, um cartãozinho pelo menos para cada equipe, né? Juizão 3.8, Cruzeiro 2.4, Lanús 1.9. Fechou? 21h30, Libertadores na área, o glorioso Botafogo recebe o Peñarol. Time, Brasil versus Uruguai. O Botafogo jogando em casa é favorito? Sem dúvida alguma, sim. Pela bola que o Botafogo vem jogando, tudo bem, empatou com o Criciúma, mas amassou o Criciúma. Vai enfrentar o Peñarol e a gente pode até falar, pô, o Peñarol eliminou o Flamengo. Flamengo de Tite. O Flamengo com o Tite não estava jogando nada. Entrou o Felipe Luiz, já melhorou o Mengão malvadão. Ou seja, eu vejo aqui um Peñarol, tecnicamente uma equipe inferior, com todo respeito aos uruguaios, e o Botafogo jogando em casa é uma equipe embaçada. É difícil ganhar do Botafogo lá. Eu vou falar, hein? É difícil não perder do Botafogo jogando no Engenhão, tá certo? Por esse motivo, com odd de 1,40, dá pra gente pensar aqui numa entrada mais conservadora. Botafogo para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Dá pra pensar nessa odd de 1,40 para uma dupla. Eu também gosto. Ou ao vivo, o Botafogo melhor na partida, odd mínima de 1,60 para cima, aí executa também essa vitória do Glorioso. Acredito sim na vitória do Botafogo jogando em casa, tá legal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui com relação ao mercado de gols. O Botafogo em casa, menos de 3 gols e meio, bateu em 5 de 5, é primeiro jogo de mata-mata, os uruguaios vão fazer cera pra caramba. Então, assim, vejo uma partida aqui para poucos gols. Mas o over meio gol Botafogo eu gosto. Pelo menos um gol do Botafogo na partida eu vejo de forma bem interessante. Outra entrada que eu gosto aqui, vamos lá. Primeiro tempo, eu vejo um Peñarol jogando mais retrancado. Principalmente nos primeiros 15, 20 minutos. 2 chutes no gol do Botafogo no primeiro tempo tá pagando odd de 1,57. E eu vejo grande possibilidade disso acontecer, pensando nesse cenário. O Botafogo na pressão, o Peñarol mais recuado, e aí vai rolar finalização e, obviamente, chute a gol, tá legal? 2 chutes no gol do Botafogo primeiro tempo, odd de 1,57. A equipe do Peñarol, ela tem uma característica de se defender e puxar contra-ataque. E eu vejo também essa alternativa nessa partida contra o Botafogo. O Botafogo vem pro abafa, o Peñarol retoma e puxa o contra-ataque rápido. 6 finalizações na partida pro Peñarol, odd de 1,30. Eu gosto para uma dupla, tá? Mais de 5,5 finalizações Peñarol. Ou seja, 6 ou mais finalizações, já deu certo. Pega essa odd, monta na duplinha. Que mais que eu tenho aqui para vocês? Finalização e chute a gol do Luiz Henrique. Tá jogando muita bola. E eu acredito que nessa partida deve jogar muito novamente e chamar a responsabilidade, tá? Mercado de chute a gol, finalização Luiz Henrique Botafogo, eu gosto, probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Botafogo e Peñarol. Mais de 1,5 gol, apenas 65%, menos de 3 gols e meio, 85%. Pré-live, eu também fico com menos de 3 gols e meio, tá? Escanteios, Botafogo 5,6 de média, Peñarol 2,8. Time, vamos lá. O Botafogo em casa, posse de bola e pressão. Se esse gol não acontecer, devem sair os escanteios, tá? Race 3 cantos, Botafogo. O Botafogo fazendo 3 escanteios, primeiro que o Peñarol. Final do primeiro tempo, partida ainda 0-0, canto asiático, canto limite. Eu vejo o Botafogo em cima, macetando para fazer o gol, e aí, se não sair o gol, saem os escanteios. E no final do segundo tempo, se o gol do Botafogo ainda não aconteceu, eu acho difícil. Eu acredito que no final do segundo tempo, o Botafogo já vai estar vencendo essa partida, tá? Mas, chegou no final do segundo tempo, jogo 0-0, ou empatado, ou o Botafogo perdendo, canto asiático, canto limite. O Botafogo precisa de um bom resultado, porque a segunda partida é no Uruguai. Cartões eu também quero explorar. Acho que vai rolar aqui. Botafogo 2,2, Peñarol 2,5, um cartão pelo menos para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe.
Fechou? Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Mas antes, vou deixar um recado importante para vocês. Estamos ainda naquela promoção maluca de R$ 69,90. Paga uma vez e fica um ano dentro de todos os nossos grupos. Time, vou ser bem sincero com vocês. Só o futebol já vale muito mais do que isso, tá legal? Mas além do futebol, que é um grupo completo, com entradas pré-live, entradas em mercado de gols, escanteio ao vivo, a gente opera ao vivo também, tá legal? Finalização de jogador e cartão, você ainda recebe a NBA, a temporada inteira da NBA, tá legal? Vai começar dia 22 de outubro, quem já adquiriu aí o plano vai também estar dentro, e a NBA, ela tem jogo praticamente que todos os dias, é igual ao futebol. Então assim, só o futebol já valeria 69, ou só a NBA já valeria 69, porque você paga uma vez e fica um ano. E ainda você tem Fórmula 1, UFC, bingos, que são aquelas odds altas que vocês tanto gostam, futebol de salão, tênis, enfim, coisa pra caramba. E ainda, você pode testar por 7 dias. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição. Clica e vem. E bora lá, como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Jogo do Brest contra o Leverkusen. Leverkusen empate anula. Jogo do City contra o Sparta Praga. Vitória do City já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Se tudo der certo, odd de 1,60. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta! Bingueta! E como é que ficou nossa binguetinha? Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater. Reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Tá bom, galera? Vamos lá, pega leve na bingueta. Barcelona e Bayern de Munique para ambas equipes marcarem. Young Boys versus Inter de Milão. Vitória da Inter de Milão. Cruzeiro versus Lanús. Vitória do Cruzeiro. Botafogo versus Penharol. Vitória do Botafogo. Se tudo der certo, odd de 4,30. Sorte pra bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. O vídeo tá acabando, não esquece do like e do comentário. E uma coisa importante, gostou do palpite? Vai fazer alguma coisa? Faça com gestão e muita responsabilidade. Caso você não concorde, não tem problema nenhum, apenas não faça a entrada. Tá combinado? Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!